quando eu comecei a divulgar um pouco mais de ciência, existe uma resistência muito grande na academia, assim, devido ao fato do preciosismo. E isso não é em todo ruim. Só que as pessoas, elas têm uma dificuldade, cara, de entender que quando você muda o contexto de uma parada, muda os critérios. Quando você está num congresso, você não usa o termo colesterol alto, você usa hipercolesterolemia. Mas quando você está num programa de TV, num podcast, você não usa hipercolesterolemia, você usa colesterol alto. Cada um vai estar certo no contexto que foi usado. E no meio médico eu acho que é pior ainda, cara. Eu acho que o que determina isso, na verdade, né, e você já começou falando disso, que é o contexto, né? Você vê, quando a gente fala alguma coisa técnica no que é a rede, o pessoal reclama porque fala, tá muito técnico, tá falando difícil, eu não tô entendendo. Ao mesmo tempo, as pessoas que são seus colegas falam assim, mas você tá falando isso e isso não é esse termo, exatamente tá errado. O que você tem? Você tem dois mundos que estão se chocando. E quem tá provocando esse choque? É a questão da proximidade digital. Então você tem o pessoal da academia que está aprendendo a usar o digital, e você tem o pessoal que está fora da academia, os leigos, e que usam o digital como uma forma de... buscar informação também, né? Exato. E que antes, né, quem que era essa forma de socializar a informação? Né? Eram as grandes cidades. Né? Ou seja, você dependia de situações físicas. Hoje a gente não tem mais isso, né? Vamos chegar lá. Mas aí o que acontece? Você tem o choque dessas duas pessoas. Você tem os acadêmicos que te seguem, você tem as pessoas leigas que te seguem. O leigo, ele não se sente representado, o acadêmico se sente ofendido. O leigo às vezes se sente menosprezado. E o acadêmico se sente diminuído naquilo que é a função dele quando você simplifica aquilo para entendimento. A gente nunca vai satisfazer, na verdade, os dois ao mesmo tempo. Até porque eu acho que existe, né? E aí, sabe, você viu aquele trend daquele aplicativo que faz desenho das pessoas? O Lessa? Isso. Inteligência artificial. Isso, Lessa. Exato. Você sabe que eu acho que tem muito a ver o quanto é a crítica das pessoas com aquele aplicativo. E eu vou deixar para você elaborar isso daí. Eu vou falar minha opinião de leigo na Deixa psicologia. eu dar um contexto pro pessoal. É um aplicativo que tem no Instagram agora, que ele pede de 15 a 20 fotos suas, e ele faz um arquivão seu, fazendo várias interpretações e vários estilos artísticos e também temáticos, ficção científica, parece capa de livro, outro anime e tal. É uma coisa assustadora até, né? Eu como ilustrador, como pintor, tem muita coisa lá que se não me falassem, eu acharia que tinha sido feito por um ilustrador. Então, assim, a inteligência artificial chegou num ponto de mimetizar e não é nem copiar, porque ele não está copiando, ele está criando em cima de um arquivo. Foi colocado um monte de informação para ele, e ele de certa forma devolveu com uma coisa parecida com a pintura. Não simplesmente ele pegou uma pintura do Picasso, pegou um rosto e fez... botou em cima. É uma coisa totalmente nova, assim. Então, eu não sei quais críticas que o pessoal está fazendo nos comentários. O que o pessoal Não, as pessoas, elas acham legal, né? Elas estão baixando o aplicativo, aí você paga lá R$84, você faz as suas fotos, e eu acho que esses caras ganharam bilhões. Muito dinheiro. Mas veja, são as questões das críticas, né? Eu vi só uma ilustradora que eu achei totalmente... o que ela falou meio bobo, né? Falou, não, vocês têm que valorizar o artista, isso é feito por uma máquina, isso aqui. Eu acho que ela não entendeu o lance, né? Esse medo da máquina tomar o seu trabalho. Mas, cara, se fosse por isso, a gente compraria quadro impresso. Compraria do cara que pintou. Não é assim. Fato. Agora, o que leva uma pessoa, ou várias pessoas, criarem uma trend? Criar uma coisa que um movimento que outras pessoas ficam seguindo. Exato. Porque essa trend, ela foi feita não por uma pessoa, mas ela foi feita por uma inteligência artificial. Veja, o Wesley, ele criou uma trend, o reservatório da dopamina. Agora, do mesmo jeito que ele tem essa trend, ele também tem os críticos dele. E que falam que ele simplifica isso, ou que ele complica aquilo, ou que ele fala difícil em tal momento. A gente sempre vai ter crítica. Veja que a única coisa que não recebeu crítica foi uma forma de inteligência artificial. Então, a minha certeza, na verdade,
é que você sendo um ser humano, você sempre será passível de críticas. E você tem que entender de onde essas críticas vêm e você tentar melhorar com elas, apesar de algumas não serem críticas, elas serem agressões. Lembra, crítica, pelo menos que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, é uma forma de você entregar uma solução para um problema que a pessoa não reconhece. Né? Por exemplo, quando eu sento com você, eu não vou falar para você o que eu acho de você, eu falo assim, Vilela, deixa eu cuidar de você, a gente vai fazer um esquema legal, eu vou fazer isso brincando, eu vou te dar um chá de tapa se você não colocar o seu físico, né? Se você não colocar o seu shape, isso é uma crítica, eu tô disposto a te ajudar, porque eu sei que isso vai ser importante para você, né? Ou então, sei lá, né? Olha só, eu conheço um microfone que tem um som tão bom, né, que você vai gostar de ouvir, né? É diferente de você falar seu microfone é uma porcaria. Né? Veja, a gente é exposto a pessoas que não nos criticam hoje, mas que nos agridem. E porque isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência, né? A pessoa saber expressar-se, né? Para mim é um vislumbre na inteligência, é o quanto essa pessoa ela é capaz cognitivamente, né? E portanto, quando a gente está nessas condições, né, o que a gente começa a perceber é que quando você olha as, entre aspas, críticas das pessoas, são direcionamentos árduos, né, ou direcionamentos ríspidos daquilo que são as expectativas que elas têm de você. E que não acontece, por exemplo, com um aplicativo. Né? Então, não sei, acho que você podia desenhar um pouquinho. Qual é essa necessidade das pessoas criticarem, Wesley? De onde vem isso, cara? Eu acho que a internet... É uma coisa nova? Vamos começar por aí. É uma coisa nova? Ou o ser humano é assim e só a rede social só expôs isso? Eu acho que a rede social amplificou, cara. Porque dá... Isso tudo é opinião minha, tá? Eu acho que a rede social amplificou na medida em que te dá um certo anonimato. Então você consegue criticar uma pessoa do seu sofá com fake ou com uma foto de um anime ali ou alguma coisa assim. Eu acho que existe um grande efeito manada também. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada, que foi reproduzido por vários e vários grupos de pesquisa já. É um estudo bem antigo, 1950 original, e já foi refeito várias vezes, que explica muito o comportamento de manada na internet. Basicamente, são duas coisas que se associam a esse efeito de manada. Primeiro, muitas pessoas na internet são adolescentes, e o adolescente por si só, por razões que a gente já falou aqui outras vezes, tem um córtex pré-frontal mais imaturo, ter um sistema de recompensa muito mais responsivo aos pares. O adolescente ele é muito mais fácil de persuadi-lo, tá? E eles andam muito em bando. Pode ver que adolescente se aglutina muito em bando. Até depois, quando chega a idade adulta, você muitas vezes fica se culpando de não ter mais tantos amigos, quando na realidade é natural que você não consiga mais viver tanto em bando. Então você tem esse estudo, basicamente colocou pessoas numa sala, desenhou 3 listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência. Essa lista referência é listra mesmo, um risco. Esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das 3, e as 3 eram diferentes tamanhos. Ele colocou 9 figurantes, 9 atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do estudo. Tá falando mais ou menos daqui, eu acho que já vi esse teste. Boa, tem um negócio aí. Legal. Alguém fez... É um estudo bem famoso, cara. Uma seta pra dentro, uma seta pra fora e uma... Não, foi assim, ó, quer ver, ó? Você tinha, corta ali aqui, você tinha um risco desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse, né? Então esse e esse são do mesmo tamanho. Tá. E aí você pede para 9 atores do estudo falar que... Alguns falam... Era mais pessoas, né? Mas o estudo original usou menos. Para 9 atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse. Propositalmente indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando. Mesmo pra não ficar... depois falando que não, realmente o outro era o certo. Só que eu tava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu tava errado. Caramba, então você entra numa concordância. Que é isso? Por conta... medo pertencimento, cara. Você se sente parte de um grupo. E na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo
e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo levam você a criticar aquela pessoa também, porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Eu vi uma vez o Cariani, cara, ele falou uma coisa muito foda uma vez num Ironcast. Ele falou assim: eu aprendi a lidar, e o Cariani é um cara muito exposto na internet, né? Bastante, assim, é uma visibilidade bem grande. Ele falou um negócio assim muito foda e eu levei aquilo e nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim, ó, o cara que me critica, eu aprendi a lidar com o cara que me critica nas definições que não são a sua, na definição de ofensa, sem ser querer ajudar e sem ser querer resolver um problema. Ele falou, o cara que me critica, eu simplesmente raciocínio que aquele cara não entendeu o meu trabalho. Ele não entendeu o que eu quero fazer aqui. Interessante de direcionar. Entendeu? E o cara que me critica, ele não entendeu o que eu tô querendo fazer. Ele não entendeu que eu não quero falar pros acadêmicos, que eu não quero falar pros neurocientistas, que eu não quero falar pros psicólogos, que eu quero falar pro Jorginho, que eu quero falar pro Carlinhos, que eu quero falar pro João, que eu quero falar pra Mariazinha, que são pessoas que jamais consumiriam um conteúdo sobre esse tópico se esse conteúdo não fosse falado de uma forma agradável e de uma forma que deixe você mais propenso a consumir esse conteúdo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu tô fazendo. Ela não sabe o que eu falo, ela não me deu uma chance de eu entender aquilo, de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia, é uma crítica que não tem peso. Agora, já recebi muitas pessoas que me mandaram DMs grandes falando, pô, cara, siga o seu trabalho, eu entendi que a sua jogada é fazer que essa jogada é tirar um pouco o preciosismo, usar termos que estão em voga mesmo, termos que estão jejum de dopamina, pornografia, maconha, uso de telas, que são termos que as pessoas pesquisam, e eu vou lá e falo pra pessoa, cara, jejum de dopamina é uma coisa que me criticam muito. Fala, cara, jejum de dopamina. Jejum de dopamina é uma parada feita por um guru lá do Vale do Silício que não tem nada a ver com nada, cara. Eu já recebi vários pacientes que falaram que já foram... Acabaram de mascarar o carinha lá, né? Que tinha uma dieta pré-histórica lá e descobriram que o cara tomava bomba pra caramba. 11 mil dólares por mês ele gastava. Pensa assim, ó. Você viu isso aí? O jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício. Tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz, porque estimula essa dopamina. Não existe isso, cara. O que eu sempre uso esse termo pra chamar clickbait. Então vai sair um corte aqui do Inteligência falando jejum de dopamina, não sei o quê. E eu uso pra falar de um estudo muito foda que saiu da PNAS, cara, essa hora eu já não consigo raciocinar direito. Uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS, que é uma das melhores revistas dos Estados Unidos, onde ela explica que quando você usa muita anfetamina, drogas ilícitas, e ela tem alguns outros estudos que não é esse, com álcool e com tabaco, você tende a ter um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex orbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento. Então você não consegue... É o mecanismo mais aceito hoje proposto por um comportamento aditivo para você, e tolerância. Então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância, e você reduz a sua atividade do córtex pré-frontal. Ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu tô falando pra ele, cara, não usa droga, velho, que vai arrebentar tua cabeça, porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar desagradável pra você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma revista do grupo Nature. O título do estudo é Pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante. Os pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga. Eu quero chamar a atenção da galera para ouvir alguma coisa aqui, para pelo menos ter uma noção.